Olá pessoal, vamos mais uma parábola. Hoje a gente vai conversar sobre a parábola do administrador infiel. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. E ela diz o seguinte: Dizia assim a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado de estar dissipando os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: Que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais ser administrador. O administrador então refletiu: Que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: Toma sua conta, senta-te e escreve depressa, 50. Depois disse a um outro: E tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: Toma tua conta e escreve, 80. E o senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Pois os filhos desse século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar, eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa bela parábola de Jesus diz respeito aos bens materiais. Ele fala dos empréstimos divinos. Estamos encarnados, e todos nós recebemos uma série de empréstimos. Alguns recebem mais, a riqueza, por exemplo, ou outros itens, como a gente vai falar, e vão dispor desses bens ao longo da sua encarnação. Essa parábola trata justamente disso. É mais fácil pensar na riqueza, mas vale para outros aspectos da encarnação também. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos dessa parábola e depois a conclusão. O homem rico é Deus. Deus que faz os empréstimos, nos oferece as condições da encarnação. O corpo físico é um bem, é uma oferta divina, uma chance nossa de aproveitarmos a encarnação para nos tornarmos melhores, amadurecermos espiritualmente, nos capacitarmos para viagens mais complexas, para tarefas mais de acordo com a nossa natureza espiritual. O administrador é todo aquele que recebe essas dádivas divinas. E muitas vezes a gente recebe essas dádivas para que a gente possa distribuí-las para aqueles outros que têm menos. Essa parábola mostra bem que em nenhum momento há um questionamento com relação à riqueza, e sim quanto ao uso dessa riqueza. A riqueza em si não é o problema. Agora, a forma como você se utiliza desse empréstimo é que é a grande questão. Todos nós precisamos aproveitar, usar bem essas dádivas para que a gente possa conseguir avançar espiritualmente. Ele fala dos bens, que a gente está falando da riqueza, mas pode ser a saúde, pode ser o conforto, pode ser a oportunidade da educação na encarnação. Tem gente que tem oportunidade de acesso a uma formação profissional mais complexa para se preparar para ajudar outras pessoas. Então isso é uma oportunidade também, você ter condição de adquirir conhecimento para dividi-lo, para expandi-lo, para aplicá-lo em benefício das pessoas. Em qualquer área de conhecimento humano isso é possível. E ele fala de que qualquer administrador ele vai ter uma inevitável prestação de contas. Isso a gente pode pensar na própria morte. Vai chegar uma hora, nossa encarnação é finita, a gente está aqui temporariamente encarnado, daqui a pouco a gente vai ter que prestar conta dos bens que a gente recebeu. Quanto mais tivermos aplicado bem essas dádivas,
melhor vai ser, mais fácil vai ser essa prestação de conta, menos dolorosa, menos complexa vai ser. Os devedores a que ele se refere somos todos nós. O próprio administrador é um devedor também, né? Então, quando você ajuda esses devedores que a vida coloca no seu caminho, você está cumprindo o que o Senhor quer. Tanto que quando ele se propõe a ajudar os devedores, ele agrada o Senhor, né? A parte interessante dessa parábola é essa, né? Ou seja, quando ele divide, reduz a dívida dos devedores à sua volta, né? Ele está agradando o Senhor. Ele faz uma comparação interessante entre os filhos desse século e os filhos da luz. Ele diz assim: os filhos desse século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E aí a gente começa a pensar, né, que os filhos desse século são as pessoas que receberam as dádivas materiais, né, e quando compreendem a importância de partilhar, de dividir, aplicam isso, conseguem aproveitar a encarnação nessa dinâmica, né, de ajudar o mundo, de tentar minimizar a miséria e a pobreza. E os filhos da luz são aqueles que têm tanto conhecimento, mas que não colocam em prática. Estão sempre no campo das ideias, sem torná-las realmente dinâmicas na sua vida e, consequentemente, ficam sempre no discurso e nunca na prática. Nós espíritas temos que ter esse cuidado, né? A gente precisa ter um belo discurso, né, coerente com a doutrina que a gente abraçou, mas precisa viver isso, né? Precisa aplicar isso no dia a dia de nossa existência. Não adianta sermos filhos da luz e não aplicarmos a luz para iluminar o mundo à nossa volta. A gente precisa dinamizar as nossas vidas dentro dessa lógica de construção de um mundo melhor, de aplicar isso no mundo melhor, minimizar a miséria física, moral, espiritual à nossa volta, nas pessoas que convivem conosco. É fundamental que a gente faça isso, né? Que a gente tenha esse objetivo de ajudar o mundo a se tornar melhor. Quando ele fala, né, dessa ação nova, né, que ele vai empreendendo, né, para tentar de algum modo reduzir a dívida das outras pessoas, ele está falando do nosso esforço, né, do nosso trabalho, de como a gente precisa viver, né, para conseguir construir essa lógica em nossas vidas, onde não é só importante reduzir a nossa dívida, mas ajudar outros a reduzirem suas dívidas. Ele fala assim: fazei amigos com dinheiro iníquo, ou seja, vamos aproveitar as dádivas da nossa encarnação, aquilo que nos foi oferecido, para reduzir esse sofrimento à nossa volta e construir laços de amizade. O que perdura no final são esses laços, né? O que levaremos ao final dessa existência são essas conquistas internas, né? Esse amor que a gente passa a experimentar e que a gente passa a nutrir pelas pessoas e as pessoas nutrirem por nós. Ele fala, né, enfim, ser bem recebido no tabernáculo eterno. Isso representa o mundo espiritual, né? Quanto mais a gente conseguir construir esses laços de afeto, mais fácil vai ser nosso ingresso nessa nova realidade, e a gente vai se sentir melhor, né? Quando ele compara coisas mínimas com muito, né? Então ele fala: se você não consegue atuar nas coisas mínimas, bem, como é que vai atuar no muito, né? As coisas mínimas são os bens materiais. Então, se a gente não consegue atuar bem com essas questões menores, materiais, como é que a gente vai cuidar bem do muito, que são as coisas espirituais? Enfim, a história do administrador fala da história das nossas encarnações, né? A gente precisa aproveitar a oportunidade da encarnação para realmente definir essa escolha que a gente quer fazer, né? Ele termina a parábola falando da lógica, né, de servir a Deus ou a Mamon, né? Ou seja, efetivamente o que a gente quer fazer, qual a escolha que a gente quer fazer, e nós espíritas a gente precisa refletir muito sobre essa coerência doutrinária, sobre como a gente pretende realmente viver as nossas vidas, se a gente pretende viver de acordo com uma proposta, né, de construção de um mundo melhor, coerentemente com a doutrina que a gente abraçou, ou se a gente ainda vai se render aos valores do mundo, preocupado com as questões materiais em si, só, não apenas como coisas a serem utilizadas para alavancar a nossa caminhada. É uma decisão que a gente vai ter que tomar sempre, né? Então a parábola do administrador infiel é uma parábola que fala disso, né? Dessa reflexão, de a gente parar e pensar e dizer o seguinte: o que eu quero fazer
com os bens que a vida me deu, né? Com tudo aquilo que a vida me ofereceu, o que eu quero realmente realizar no mundo à minha volta? Como eu quero aplicar tudo isso? Que marca eu quero deixar no mundo? Enfim, boa pergunta para todos nós. Qual é a marca que nós queremos deixar? Certo? Até a próxima.